Boa noite, bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado, está entrando no ar o nosso programa de número 975, com temas muito importantes, né, para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube ou nas redes sociais. Né? Destaque a situação de arrego, né, os nazistas valentões, aqueles que covardemente massacravam, né, os ucranianos de origem russa, né, que tacaram fogo em prédio com sindicalistas, né, militantes sindicais lá nos anos anteriores, que espancavam pessoas nas ruas, agora estão pedindo arrego. Né? Estão pedindo arrego, gravando vídeos até na internet, pedindo socorro internacional. São os valentões que são valentes na hora de enfrentar mulheres, pessoas desarmadas, homossexuais que vinham sendo espancados aí na Ucrânia e na rua, bom, e por aí vai, gente indefesa. Agora, diante da... procurando prestar um serviço ao imperialismo, estão sendo devidamente enfrentados pelas tropas russas, e as últimas horas vem mostrando aí, né, muita gente estava cantando aí que a situação, que a Ucrânia ia reagir, né, embalada aí pelo imperialismo, mas hoje nós vamos mostrar, né, boletim diretamente da Rússia com o nosso enviado e outras notícias muito importantes para destacar aqui, né, o avanço da luta do povo russo, das Forças Armadas, nessa guerra de libertação nacional. Bom, destaque na nossa pauta também 2 julgamentos. Né, o julgamento que terminou agora há pouco com a condenação do deputado Daniel Silveira, nós vamos falar disso daí, deputado condenado por crime de opinião. Né, o STF inventando legislação, né, agindo, mostrando aí que nós estamos num regime de arbítrio. Nós vamos falar desse tema, né? E também o julgamento do ex-deputado e ex-presidente do PT, ex-ministro do governo Lula, José Dirceu, cujo recurso, né, foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou a condenação do José Dirceu a 27 anos de prisão. Então, você acompanha aí, porque nós vamos mostrar a gravidade dessa situação, que mostra que a Operação Lava Jato não acabou, né, e que a ofensiva contra o PT, contra o Lula e o povo brasileiro, né, continua da parte do regime autoritário. Bom, na nossa pauta tem mais destaques nacionais. Nós vamos falar aqui, vamos voltar ao tema de Volta Redonda, da importante luta dos companheiros metalúrgicos, porque hoje apareceram aí evidências de um dos motivos, né, de por que a luta encontra em Volta Redonda tanta dificuldade, junto com a ação criminosa da empresa, né, obviamente que só pensa em lucro, com a ação traidora da direção do sindicato, denúncias hoje do papel, né, contra a greve, contra a mobilização de setores que dizem que são amigos dos trabalhadores da CSP, com lutas que nós estamos falando. Nós vamos mostrar aqui imagem e a repercussão dessa situação, o que significa essa política e como derrotá-la. Bom, nós vamos falar também aqui na nossa pauta, destaque aí da crise da direita em torno da terceira via, né, mostrando aí o posicionamento do Ciro Abutre Gomes, e ainda em relação à Rússia, vamos falar do lançamento do míssil balístico intercontinental, Sarmat, né, mostrando aí o exitoso lançamento, uma prova que o governo russo anunciou que não tem análogos no mundo. Vamos ver, vamos falar disso daqui e de outros temas. Bom, você participa conosco, porque para comentar essas notícias junto comigo, apresentar aí o resumo do dia, no dia de hoje, está aqui o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, e vamos para mais um dia aí agitado de debate político. Ok, agradecer a todos vocês aí que nos esperam aqui, né, para assistir, para compartilhar conosco o resumo do dia, né?
Esse aqui não é um canal comercial, né? Às vezes a gente tem pequenas falhas, é um canal de militantes, né? Para ver o Caio, que companheiro que estamos apresentando aqui, nós estamos em outras tarefas, atividades, reuniões, né? É um canal feito com muita seriedade, né? Com um profissionalismo da nossa equipe, mas um profissionalismo militante, né? De pessoas que não têm aí toda uma estrutura. Isso aqui não é a máfia da Rede Globo, da imprensa golpista. Então eu agradeço a vocês aí pela paciência, pela tolerância, pela participação, né? E a gente pede que vocês façam aí, vocês que já estão conosco aí no chat da Causa Operária TV, sigam aí o bom exemplo do Marlon Silva, né? E ajudem a sustentar a Causa Operária TV, né? Ajudem a contribuir para a gente manter o funcionamento, né? Garantir aí ajuda de custo da nossa equipe, aqui sim de colaboradores, né? Porque nas empresas capitalistas o pessoal fala de colaborador que é só para enganar o operário, né? A CSN, por exemplo, chama os seus escravos, né, de colaboradores, mas na hora H a CSN fica com 13,6 bilhões de lucro, né? E enquanto o salário dos operários, agora aqui não tem escravo, não tem ninguém explorado, né? Porque o resultado, nós todos somos explorados pelo capitalismo, mas a COTV, né, é um canal socialista, revolucionário, comunista, um canal de trabalho, né, feito em parceria mesmo entre nós e os nossos telespectadores, a nossa equipe de produção, tudo gente que se dedica, né, como militantes a levar para frente essa empreitada de um canal combativo, independente, revolucionário. Então contribua aí com a gente, né, ajude a melhorar nosso canal que já passou aí dos 105 mil inscritos, né, depois da gente ter superado a marca de 100 mil, aí, acho que no mês passado, né, já são aí mais de 5 mil novos inscritos e não para de crescer. Então colaborem aí, divulguem, chamem todo mundo para assistir, façam como LC29, mandem aí seu superchat, o Revolução Popular Brasil também, mandando aí suas figurinhas simpáticas, né? Mande aí a caixinha da Causa Operária TV, o canal de defesa da Rússia e de todos aqueles povos que lutam contra o imperialismo. Obrigado aí pela sua presença e fique conosco. Vamos lá para a nossa pauta. Bom, vamos começar. Vou rolar a bola para o companheiro Caio, né, justamente sobre um tema que é a situação muito grave que nós temos nesse momento de inflação, né, e quando os salários estão sendo violentamente roubados. E o Caio tem dados sobre essa situação relativos agora ao primeiro trimestre desse ano. Com você, Caio. Exatamente, falar um tema sindical importante, né? Extremamente importante, que chama atenção, deve chamar a atenção aí de todo o movimento sindical, é que o próprio DIEESE, né? O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, eles, avaliando os acordos salariais do primeiro trimestre, chegaram ao resultado de que 40% dos acordos no primeiro trimestre eles fecharam, né, dos acordos dos reajustes salariais, eles fecharam aí no primeiro trimestre abaixo da inflação. Quer dizer, os trabalhadores não conseguiram repor nem mesmo as perdas da inflação, né? E na verdade os dados são até mais graves, porque se a gente somar aí que mais 29% estariam aí conseguiram apenas, né, a inflação do período. Quer dizer, então a gente estaria aí com cerca de 70% dos trabalhadores estariam aí conseguindo apenas a inflação ou, na sua maioria, abaixo da inflação, né? Quer dizer, um número muito pequeno de acordos salariais que conseguiram ter algum ganho real. Também o dado que chama mais atenção, que agora em março, né, desse trimestre março foi o mês em que a maior parte das negociações ficaram abaixo da inflação, né, que é um dado fundamental para os acordos, para que se realizem, né, os acordos salariais das categorias em geral. Bom, uma das categorias que mais foi prejudicada, vamos chamar assim, quer dizer, que está numa situação mais difícil, no que o pessoal chama de serviços, né, que 44% dos acordos aí estiveram abaixo, né, da inflação, quer dizer, eles não conseguiram repor nem as perdas com a inflação. E a indústria foi a que
se saiu melhor, né? Porque há já uma mobilização maior na indústria dos trabalhadores, né? Diferentemente, por exemplo, do setor de serviços, que é mais, nesse momento aqui, mais desorganizado, né? Bom, então, só chamar a atenção para esse dado importante, né? A inflação brasileira tende a aumentar, né? A carestia completa, a gente vai falar, inclusive, depois da gasolina, né? Que é um dos eixos que puxa a inflação, entre outros, né? E a própria política do governo. Quer dizer, é um tema fundamental para o movimento sindical discutir, o problema das perdas salariais e dos reajustes, né? A gente viu que surgiu, nesse primeiro período do ano, uma grande quantidade de greves, né? E paralisações e mobilizações dos trabalhadores. Então, é preciso uma organização, né? Uma campanha unificada de todos os sindicatos para a luta pelo reajuste salarial acima da inflação, por ganhos reais, né? Para que os trabalhadores recebam todas as perdas e tenham ganhos reais, né? Então, é um dado que chama atenção, principalmente por conta do aumento da carestia, da fome, né, da miséria e também. E a gente está vendo aqui que os trabalhadores, aqueles que estão empregados, eles não estão conseguindo nem ter ganhos reais, né? Então, com salário, na verdade, estão reduzindo, tendo, em vez de reajuste, uma redução salarial, né? Então, destacar esse tema importantíssimo aí do movimento e da pauta sindical nesse período. Ok, vocês viram aí importantes dados, o gráfico mostrando aí a situação de roubo, né? Quando, inclusive, a burguesia procura apresentar que há um certo nível de recuperação, né, das atividades econômicas, com a pandemia colocada sob um certo nível de controle, mas a burguesia não quer saber, quer continuar esfolando, né, e metendo a mão, e nem a reposição das perdas, né, vem sendo dada, como explicou aí o companheiro Caio. Bom, chamando a atenção de vocês que assistem aí o nosso canal, que participam, para você se inscrever também, se você ainda não é membro. Né? Se inscreva, inclusive, é só tocar o sininho para se inscrever no canal, você não paga absolutamente nada. Tem um sininho aí logo abaixo da tela, e aí você se inscreve e participa, pode mandar sua mensagem no chat. Se você mandar a sua mensagem acompanhada de um superchat, de uma contribuição, né, ou de uma figurinha do stick, aí a gente destaca essa mensagem aqui com o maior prazer, né, para toda a nossa elevada audiência, programa que vem tendo uma audiência cada dia maior com a sua participação, você que nos ajuda a divulgar. Faça aí, se inscreva se você não está inscrito, aí você pode fazer o seu comentário, participar da conversa, né, basta se inscrever sem pagar nada, e você pode tornar-se membro, aí você contribui mensalmente com a gente. E sendo membro ou não, você pode fazer como o Pão com Ovo acabou de fazer, né? Mandar aí a sua figurinha, seu superchat e contribuir para ajudar a sustentar a Causa Operária TV. Né? Faça aí também como, siga o exemplo de Jesus era humano. Jesus está entre nós e já contribuiu com a Causa Operária TV. Siga o bom exemplo de Jesus e contribua também. Bom, vamos seguindo na nossa pauta para fazer agora uma grave denúncia de sabotagem da mobilização dos trabalhadores da CSN. Nós analisamos aqui a evolução da situação, né, nossa corrente de companheiros da luta metalúrgica, lá de Volta Redonda, né, junto com o nosso ativismo da juventude, dos trabalhadores, procuramos impulsionar, estamos impulsionando essa luta muito importante, né, dos trabalhadores da CSN, que é uma luta que mostra, né, a necessidade de superar a política de conciliação das direções sindicais e de traição. Né? No caso de Volta Redonda, o sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda é dirigido pela força sindical, né? Uma verdadeira máfia que vem entregando todos os acordos salariais. Por isso os trabalhadores lá da CSN estão por aqui, né? Saíram às ruas, passaram por cima do sindicato. Bom, e além de enfrentar a sabotagem do sindicato, né, de enfrentar a truculência, né, o canibalismo da direção da CSN, que, como eu disse, chama todo mundo de colaborador, mas é para meter o chicote, para tratar o trabalhador da CSN como se fosse escravo. Né? Lá na usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, eles demitiram 2/3 dos trabalhadores desde a privatização. Né?
mais de 20 mil trabalhadores foram colocados no olho da rua. E os lucros da CSN não param de crescer. 13,6 bilhões só no ano passado. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse lucro, os atuais proprietários da CSN pagaram na privatização o equivalente a menos de 5 bilhões. Só no ano passado, só em um ano, eles tiveram um lucro que é quase 3 vezes superior ao que eles pagaram. Bom, a luta metalúrgica está produzindo boletins, cartazes, né, chamando a parar tudo. Bom, e aí no meio da campanha teve uma orientação da parte de setores que estavam do lado, digamos assim, dos trabalhadores, participando do movimento, que obviamente, ao nosso ver, é o principal problema. Nós estamos discutindo isso com os trabalhadores, muitos trabalhadores já enxergaram essa situação, que foi a orientação vacilante de que não podia entrar em greve, de que a greve, né, era um problema, porque se a greve fosse feita sem o apoio do sindicato, isso aí poderia levar à demissão dos trabalhadores. Uma política, obviamente, covarde, que não tem base na realidade. Por quê? Porque se os trabalhadores se organizam, passam por cima do sindicato e enfrentam os patrões, é a única maneira de conquistar suas reivindicações, né? Bom, essa orientação vacilante, né, resultado de uma certa inexperiência de uma parte dos trabalhadores, mas de uma orientação profundamente reacionária da parte de setores que se dizem oposição à diretoria. Estou falando aqui, por exemplo, da CSP com Lutas, do PSTU, que dirige o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né, que se dirigiu para lá para tentar influenciar os trabalhadores com uma orientação confusa, dizendo que não era para entrar em greve, que não era para parar, que tinha que tentar ir um... Bom, e ao longo das últimas semanas se confrontaram a posição mais combativa dos trabalhadores, dos nossos companheiros da luta metalúrgica, de vários companheiros da oposição que entendiam a importância de uma mobilização efetiva mais ampla, e essa política de tipo conciliatória, né? Chegou a um tal ponto que algumas pessoas influenciadas por esses elementos da conluta, né, que foram com essa influência negativa, chegaram a dizer que a gente não podia distribuir boletim defendendo a greve. Veja o absurdo, a ousadia. Nem a ditadura conseguiu impedir o PCO de levantar suas bandeiras e distribuir o boletim. Tem aí uns fedelhos, né, de um pessoal que é arregão por natureza, que são amigos do Paulinho da Força, ó, defensores da frente com a força sindical, que queriam dizer o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Obviamente que nós não concordamos. Mas aí surgiu, né, de companheiros da oposição metalúrgica lá de Volta Redonda uma denúncia. Eu vou pedir para a produção colocar para a gente a imagem, a denúncia é muito grave. Veja o que foi postado, né, por companheiros da oposição que não são da luta metalúrgica, não são da nossa corrente, mostrando imagem, foto de elementos da Conlutas, do PSTU, arrancando os cartazes produzidos pelos companheiros da luta metalúrgica, chamando a greve. Vocês estão vendo o cartaz aí? Parar tudo. Parar tudo era o chamado. Essa política tem sido muito apoiada pelos trabalhadores. Nós mostramos aqui imagem, né, de como os materiais da luta metalúrgica, cartazes, são muito bem recebidos pelos operários, né? E esse pessoal, está aí, vocês estão vendo aí o pessoal recebendo os nossos boletins, os boletins produzidos pelos próprios metalúrgicos lá de Volta Redonda, né? E então o absurdo dessa posição, né, peço para voltar até de novo a imagem aí, né, que foi denunciada, e isso exatamente no dia que foi feito um ato de apoio à greve. O pessoal foi arrancar os cartazes, os únicos cartazes, né, que foram produzidos para apoiar a greve, para defender a mobilização dos trabalhadores. Eles não fizeram nenhum cartaz. 0, foram lá fazer discurso e dar orientação capituladora de que não era para entrar em greve porque os trabalhadores podiam ser demitidos. Sabe o que aconteceu? Mais de 100 trabalhadores, liderança do movimento, foram demitidos sem reação, né? Os trabalhadores estão querendo reagir, mas a orientação passada por esses setores foi uma orientação de arrego, foi uma orientação de esperar. E a CSN agradece, a direção da CSN,
Os pelegos da força sindical agradecem, mas os pais e mães de famílias que foram demitidos não. Estão sofrendo na pele e é preciso, companheiros, passar por cima dessa orientação. Precisa organizar a greve para ir para cima da empresa, para exigir do sindicato a convocação de uma assembleia de toda a categoria, né? Tem que exigir a participação do comando eleito pelos trabalhadores nas negociações, passar por cima. Não podemos se prender a questões burocráticas legais. O que vale é a força dos trabalhadores. E a força dos trabalhadores tem que ser mostrado com a sua luta, como os operários da CSN fizeram, colocando milhares de pessoas nas ruas e parando a produção. Máquina parada, o patrão escuta. Se a máquina não para, se o trabalhador continua produzindo, o patrão não quer nem saber, porque o lucro dele está garantido. Tem que causar prejuízo para o patrão, né? Essa política de fazer média com o patrão, de não querer transgredir a lei, é coisa de quem está com o burro na sombra, está com o seu garantido, de gente que fez algum acordo com os inimigos dos trabalhadores, né? Cujo emprego, o cargo no sindicato está garantido. É coisa de gente que só está pensando em eleição, na disputa eleitoral do sindicato. O que nós queremos é defender a vitória dos trabalhadores. Se os trabalhadores ganharem na luta, depois vão ganhar também o sindicato, ou até mesmo durante a greve, né? Vão tomar o sindicato pelos meios que forem necessários. Mas se os trabalhadores forem derrotados, isso aí só pode garantir direção pelega no sindicato, né? Porque as direções que surgem da derrota dos trabalhadores nunca, em momento nenhum, né, eu vi, né, ao longo de toda essa experiência, surgirem direções combativas. Então é preciso passar por cima dessa orientação, né? E eu sei que tem muitos trabalhadores de Volta Redonda assistindo ao nosso programa. Queria chamar, em nome da corrente sindical Causa Operária, né, a qual está vinculada aí à luta metalúrgica, que a gente discuta esse balanço e que a gente supere, né, para levar essa mobilização muito importante a uma vitória da categoria, a uma vitória dos trabalhadores. Bom, vamos em frente na nossa pauta, por falar em necessidade de lutar diante das altas, enquanto roubam aí o salário dos trabalhadores, o governo e a burguesia estão promovendo aí. O Brasil está num mar de petróleo, né? Mas, no entanto, a realidade do combustível brasileiro não tem a ver com essa situação, né, Caio? Com você. Exatamente, só destacar alguns dados aqui sobre o problema do aumento, né, dos preços, do preço, né, da gasolina, do combustível no Brasil, comparando aí com alguns outros países produtores, né? Então, por exemplo, comparando com os principais 15 países produtores do mundo de petróleo, o Brasil é o nono em que o preço da gasolina perdão, é o nono em que o preço da gasolina é o mais caro, né? Ele está perdendo só para a Noruega, que tem um preço da gasolina mais caro. No entanto, não é bem assim, né? Depois a gente vai ver que não é bem assim se for comparado com a renda da população, né? A renda da população norueguesa em média, 10 vezes superior à renda média do brasileiro, né? Então, o preço da gasolina destoa muito em relação à renda de cada um dos países. Também outros dados destacando 160 nações pesquisadas por um site, né, especializado chamado Global Petrol Price. Dessas 170 nações, o Brasil ocuparia aí o lugar 53 no preço mais caro da gasolina e na posição 118 na mais barata, né? Quer dizer, isso coloca o Brasil um dos principais produtores de petróleo do mundo, com um preço que está acima, né, de muitos países que não produzem petróleo, né, não são produtores. Um preço absurdo, e esse preço se deve justamente, né, como denuncia, por exemplo, a própria Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a política que foi adotada pelo governo Temer, que é aquela política chamada PPI, né, de paridade com os preços internacionais, né, a dolarização, como se chama, do preço
do petróleo no Brasil, aliado também ao desmonte que ocorreu e que vem ocorrendo com a própria Petrobras, né, que fez o Brasil importar aí uma série de derivados do petróleo que a gente produzia e que foi destruído, né, o parque industrial, e que a gente tem que importar do México e de outros países. Também para a gente ter uma ideia, né, que eu falei em relação à renda média da população, por exemplo, se você for encher o seu carro, né, 50 litros de gasolina, no Brasil isso daí equivaleria a quase R$ 400, né? Na verdade, cerca de R$ 360 por aí, e que corresponde alguma coisa perto de 15% da renda média do brasileiro. 15%. Isso quer dizer que se você encher o seu tanque 2 vezes por mês, é 30% da sua renda que você colocou ali no seu carro para andar. 30%. Bom, aí se a gente for comparar com outros países também produtores, que está com um preço relativamente próximo ao preço brasileiro. Como, por exemplo, eu falei da Noruega, né? Mas só que na Noruega é o seguinte, o mesmo 50 litros de gasolina, ele equivale na Noruega a cerca de $121, né? E o preço de 50 litros de gasolina no Brasil estaria próximo de $76, né? Um pouquinho mais de $76, e na Noruega, $121. Só que, né, como a Noruega é um país em que a população tem uma renda muito superior à brasileira, mais de 10 vezes a renda média, isso daí compromete cerca de 2,11% da renda mensal do norueguês, enquanto corresponde aqui a 15% da renda mensal, né, média do brasileiro. Aí, se a gente for pegar nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o preço, né, que está mais ou menos próximo, está um pouquinho menor, você paga aí cerca de $1,20 por litro, o que dá, assim, $60, né, mas um pouquinho menos de $60 pelos 50 litros. Só que isso daí corresponde a 1,7% da renda média do norte-americano. Então, quer dizer, dá para ver, né, dá para ter a percepção clara, né, do roubo que está acontecendo, claro, evidente. Estão roubando 15% da renda brasileira só num tanque de gasolina, enquanto isso equivale a 1, 2% em outros países produtores de petróleo, né? E o Brasil é um dos principais países produtores de petróleo. Então, só para destacar esses dados, né, e mostrar como que a situação é crítica, né? E como os capitalistas eles estão simplesmente interessados em lucrar muito às custas, né, do sofrimento aí da população brasileira. Ok, Caio. Agradecer aqui, antes de a gente passar a próxima notícia, ao Franklin Limeira, que mandou seu superchat, comentando aí o tema, a sabotagem da mobilização lá em Volta Redonda. CSP sem lutas, né? Dizendo aqui o Franklin Limeira, que mandou aí o seu superchat. Você faça com ele também, mande aí o seu superchat, mande aí a sua opinião. Saudar aqui o Irlan Iglesias, que mandou aí também, que é membro do nosso canal por 35 meses, membro ouro, né? Mandou a mensagem: obrigado, PCO, viva a Rússia, diz ele. Forte abraço aí ao nosso companheiro, membro aqui do canal. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, para agora destacar um tema importante, destaque do nosso programa de hoje, que é o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do deputado Daniel Silveira. Bom, por 10 votos a 1, né, o Supremo Tribunal Federal condenou Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, veja bem, por ataques à democracia. Inclusive é o título do portal da Globo, né? Do portal golpista, né? O STF que
órgão de defesa do golpe, né, um dos pilares do golpe de Estado, resolveu pisotear mais uma vez na Constituição, caçando um deputado, né, que tem como uma das suas prerrogativas normais, né, um deputado foi eleito para expressar a sua opinião. O Daniel Silveira, um deputado reacionário, né, um deputado golpista, né, um deputado fascista, ele que é policial militar, né, membro dessa máquina de guerra contra a população pobre, negra, mas ele foi eleito fazendo campanha para defender as posições reacionárias, retrógradas, que ele defende. Né? Bom, e para ter como um dos direitos constitucionais, né, de toda a população em geral, o direito à liberdade de expressão. Mas, no caso do deputado, não só ao direito constitucional consagrado, né, da liberdade de expressão, como se está escrito, né, que o deputado não pode ser reprimido no exercício do seu mandato, né, por nenhuma opinião que ele expresse. Bom, mas o que o STF está fazendo hoje, né, mostrando aí que nós vivemos num regime de arbítrio, de exceção, né, é condenar um deputado justamente pela sua opinião. Repito, opiniões em quase 100% dos casos, no caso do Daniel Silveira, opinião retrógrada, reacionária, mas quem não defende o direito de um boçal como ele dizer aquilo que quer dizer, né, vai dar direito aqui um poder imperial, reacionário, absolutista, que não é eleito por ninguém, né, que não tem nenhum controle popular, como é o caso do STF, possa dizer, né, não só o que os deputados podem falar ou não, o que é democracia ou não, né, para esses homens da capa preta que apoiaram o golpe, que prenderam o Lula por 580 dias, que arregaram diante das ameaças dos chefes das Forças Armadas, que se eles aprovassem o habeas corpus para o Lula, que era um direito constitucional, né, que ia haver um golpe de Estado, eles arregaram. Agora, obviamente, numa decisão política, dos 11 ministros, 10 votaram pela condenação do deputado Daniel Silveira. Né? Nós, longe de defendermos as opiniões, né, aqui temos se caracterizado por um partido, por uma rede de comunicação, nossa modesta rede de comunicação, a Causa Operária TV, o jornal Causa Operária, o diário Causa Operária na internet, de serem porta-voz da defesa da liberdade de opinião, seja qual for a opinião, porque liberdade só é liberdade para quem pensa diferente. Né? Se a liberdade só existir para defender a liberdade de expressão para quem pensa como você, né? Para quem pensa como os donos do regime, como os homens da capa preta, os golpistas do STF, isso aí não é liberdade. Né? Então, por exemplo, o STF pode, com esse tipo de medida, se pode contra o Daniel Silveira, pode contra um partido de esquerda, pode contra o Lula, pode contra muita gente, né? Como nós vamos ver, né, que isso aí, a gente infelizmente vê muita gente da esquerda comemorando esse tipo de arbitrariedade, mas isso aí vai servir de pretexto, né, para avançar sobre os direitos democráticos de todo o povo, porque a cassação do direito de uma pessoa, né, representa a cassação do direito de todo o povo. Né? Então é preciso destacar o caráter totalmente arbitrário, denunciar, né, e obviamente estão procurando fazer isso aí como parte, campanha eleitoral. O STF, mais uma vez, não é a primeira vez, né, tem sido trivial nos últimos anos, virou aí palanque eleitoral, se transformou ainda mais num palanque eleitoral, né, foi assim durante o Mensalão, com horas e horas de propaganda contra o PT, foi assim em 2018, e agora assim, né, onde o STF está fazendo um jogo da direita tradicional, que quer atacar o Bolsonaro e, mais ainda, atacar o PT e o Lula, como nós vamos ver mais na frente. Né? E nenhum apoio a esse tipo de arbitrariedade, né? Pelo direito do deputado Daniel Silveira, de todos os deputados, de todo cidadão brasileiro, de dizer aquilo que eles pensam, né? De defender aí, por exemplo, o fim do STF, como ele defendeu, que nós defendemos. Né? Não pode existir um poder arbitrário num regime, num Estado que se diz democrático, onde supostamente
todo o poder deveria emanar do povo, não pode existir um poder que se coloca, inclusive, acima dos outros poderes, que o poder não emana do povo, né? O STF tem o poder de caçar deputados que foram eleitos pelo povo, num regime onde a democracia pressuporia, né, que todo o poder emana do povo. E da onde emana o poder dos juízes do STF? Alguém votou em algum? Alguém votou no Alexandre de Moraes? Alguém votou no Gilmar Mendes? Alguém votou naqueles carrasco do Lula e do povo brasileiro? Não, ninguém nunca votou. Esse poder não pode se colocar acima dos outros, né? Não pode colocar na cadeia as pessoas que o povo votaram, seja em que condições foram. Seja se o cara é nazista, fascista, comunista, socialista, trabalhista, seja lá o que for, né? Mostra que nós estamos vivendo um regime de exceção, um regime golpista, é o império da arbitrariedade. Bom, no meio dessa situação, né, a direita procura construir as suas alternativas e cada um recorre aí, o vale tudo nas eleições, e a tentativa de manipulação, né? Atacado aí pela direita golpista, o Bolsonaro procura se refugiar naqueles que têm sido aí a base de sustentação do seu governo. O Caio vai destacar para vocês aí a notícia que fala aí da política de manipulação religiosa, né, com o Bolsonaro recebendo o apoio de um setor importante da igreja evangélica. Vai lá. Exatamente. Só destacar uma coisa que chamou a atenção, Antônio Carlos, na notícia que você falou agora, é que o STF, no relator, né, ele cita, no voto dele, o Moraes, o discurso de ódio como uma das motivações para caçar porque o judiciário caçou um deputado, né, uma coisa que a gente só viu isso daí na ditadura militar de 64, né? E ele citou isso daí, o discurso de ódio. Para quem, por exemplo, o discurso de ódio é uma coisa abstrata, né? Qualquer pessoa, qualquer coisa pode ser discurso de ódio. Então, se eles podem interpretar assim, também eles podem interpretar muita coisa como discurso de ódio, né? Só para chamar a atenção nesse detalhe que ele usou a expressão, né? Discurso de ódio, que não é crime também, mas que eles colocaram aí, eles fazem, né? De uma maneira arbitrária, como você falou, da maneira que eles querem. Bom, uma notícia que uma convenção, né, da Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas pentecostais, né, ou neopentecostais do Brasil, chamou aí, declarou, né, o apoio ao Bolsonaro nessas eleições aqui que vão acontecer. Então, o pastor Wellington Bezerra da Costa, naquele tradicional estilo, né, das igrejas neopentecostais, ou melhor, dos pastores, né, ele chamou aí a votar no Bolsonaro, primeiro colocou o apoio da igreja ao Bolsonaro, e chamou a votar no Bolsonaro e deu, inclusive, uma justificativa de tipo religiosa, né, dizendo que o Bolsonaro seria aí um presidente que defende os crentes, né, e Deus e a família, e que Jesus, né, faria aí o Bolsonaro ganhar e para envergonhar o diabo, entre aspas, né, esse tipo de colocação. Bom, a gente não sabe exatamente qual que é o impacto que existe nos fiéis, né, porque eu tenho certeza que, se não a maioria, talvez a esmagadora maioria dos fiéis vão votar, inclusive, no Lula, né, mas coloca aí a questão, né, como o companheiro Antônio Carlos, que o Bolsonaro está aí se colocando, né, se agrupando junto àqueles que são os principais bases, né, base de apoio do Bolsonaro, que é as Forças Armadas, os aparatos de repressão e pelo menos a cúpula aí das religiões, né, principalmente, notadamente as religiões tipo pentecostais, neopentecostais, onde ele está procurando se apoiar, né, além das outras alas, principalmente com o problema aí da terceira via que a gente vai falar. Então ele está procurando buscar essa base de apoio mais popular, entre aspas, né, que ele vai encontrar notadamente nas igrejas e
que ele sempre teve esse apoio. Ok. Vamos passar rapidamente aqui por mais um tema da situação nacional, né, e um tema também de destaque do nosso programa, que foi aí a ratificação pelo Superior Tribunal de Justiça da condenação do ex-presidente do PT, ex-ministro do Lula e ex-deputado federal, companheiro José Dirceu. Né? A decisão foi tomada por unanimidade na 5ª turma do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, né? E ela referendou a condenação do Tribunal de Recursos Federal, TRF4, né? Aqueles lá do Rio Grande do Sul, os mesmos que condenaram o Lula, né? E que julgaram, encaminharam todos os processos fraudulentos da Lava Jato, né? E referendaram toda a farsa levada adiante pelo Zé Dirceu. O julgamento aconteceu ontem, né? Com o colegiado votando por unanimidade, né, ao analisar os recursos do Zé Dirceu e de outros réus da operação. Bom, a alegação do Ministério Público Federal é que o Zé Dirceu teria utilizado influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras. Aqui, como todo ficou vastamente comprovado, né, nenhum crime foi evidenciado, né, mas, como foi largamente usado aí pelos ministros, pelos promotores públicos, era o delito da convicção. Né, não havia provas, né, mas havia convicção, em cima de delações premiadas, super premiadas, diga-se de passagem, e de um processo todo fraudulento, que devia ser ele todo jogado na lata do lixo, né? E, bom, a importância, eu queria destacar aqui, porque tem um caráter muito importante, né? Além, obviamente, da agressão aí ao companheiro Zé Dirceu, que é a ratificação da condenação. É bom lembrar que todo esse processo de perseguição que culminou na prisão, na deposição da presidenta Dilma, na prisão do Lula, né, começou lá em 2012, 2014, com a condenação, né, e a prisão, depois a prisão do José Dirceu. Né, e nós que tivemos uma posição, queria lembrar, né, único partido no Brasil, nem o PT defendeu à época o Zé Dirceu, né, e a gente gostaria que o mesmo não acontecesse agora. Né, nós queremos deixar claro aqui a nossa solidariedade ao Zé Dirceu, né? A nossa, se nós defendemos aqui, nos opomos à condenação do Daniel Silveira, né, em nome do princípio da liberdade de expressão, no caso do Zé Dirceu, nossa defesa em solidariedade ao companheiro, que é uma das vítimas do regime de perseguição política à esquerda. Né? Trata-se da condenação. É a evidência de que os principais órgãos do judiciário continuam sob o controle da mesma direita golpista, reacionária, a serviço do imperialismo que dera o golpe. Né? A condenação do Zé Dirceu por supostas irregularidades na Petrobras é para garantir o que o Caio demonstrou, e agora há pouco, em números, né, para garantir que a gente pague aí uma das gasolinas mais caras do mundo. Né? O criminoso era, supostamente, segundo esses senhores, o Zé Dirceu, né? Mas na época do Zé Dirceu e do Lula no governo, a gasolina custava 1/5 do que custa hoje. Né? Mas ladrão é o Zé Dirceu, né? O Bolsonaro, o atual presidente da Petrobras, né? Toda a corja do PSDB que teve à frente, esses aí são pessoas limpas, lindas, sinceras, honestas, né? E o Zé Dirceu, né, que todo mundo... a burguesia não conseguiu provar absolutamente nada de enriquecimento ilícito, nada, né? É claramente uma perseguição política, né? Uma condenação, e que eu queria chamar a atenção dos companheiros do PT. A condenação, a retificação da condenação nesse momento é um claro sinal de que vem por aí uma nova ofensiva contra o PT, contra Lula. E não adianta fingir de morto, não adianta olhar para o lado, né? Como se o Lula, como se o PT não tivesse nada a ver com isso.
E a gente gostaria de ver agora aonde que os malacos, os malandros que estão fingindo apoiar o Lula, né? Os cavalos de Troia que estão aí tirando foto do lado do Lula para recuperar o prestígio, né? Quero ver quem vai defender o Zé Dirceu. Nós do PCO, que apoiamos incondicionalmente o Lula, estamos aqui onde nós estivemos, do lado do Zé Dirceu, contra o judiciário golpista. Cadê a declaração do Alckmin? Cadê a declaração do PSB? Cadê a declaração de toda essa corja que quer se apoiar no Lula, mas que não apoia em nada o Lula, do PCdoB, do PSOL, em defesa do Zé Dirceu, condenando o golpe do judiciário, dos membros da direção do PT, do Diretório Nacional do PT, contra essa condenação farsesca, contra esse ato de arbitrariedade. Da nossa parte, irrestrita solidariedade ao companheiro Zé Dirceu, né? E a denúncia de que nós estamos diante de uma operação golpista que visa, né, que tem como alvo principal, assim como lá atrás no Mensalão, em todo o processo de perseguição, o alvo principal é Lula e o povo brasileiro. É meter a mão no nosso petróleo e no nosso bolso, em nome de que eles estão combatendo a corrupção. Bom, em frente na nossa pauta, nós vamos seguir denunciando isso daqui, né, e chamando a se mobilizar, chamando os companheiros da esquerda a se mobilizarem contra esse verdadeiro crime. Vamos falar agora da terceira via. Eu começo passando para o Caio para falar. E tem uma crise, e eles tinham prometido anunciar um candidato único, em comum, para o dia 18 de maio, mas agora parece que tem gente duvidando de que isso vai acontecer. Com você, Caio. Exatamente. A imprensa, né, tradicional e esses blogs da terceira via, como o blog ultradireitista antagonista, eles estão discutindo, né, e aventando que essa ideia de uma candidatura única, que seria anunciada no dia 18 de maio, na verdade, vai ser frustrada, né, porque a aliança entre União Brasil e MDB, que tem aí seus candidatos, né, Luciano Bivar e Simone Tebet, ainda não se sabe com qual que seria o papel de cada um, né? Se o Luciano Bivar é presidente ou se a Tebet presidenta, né? Porque os dois querem ocupar o cargo de presidente, então está uma crise já aí, e que o PSDB, né, viria compor esse grupo da terceira via, está naufragando, né, completamente. Mas agora já se colocam aí que a Federação PSDB Cidadania está afundando aí e tem a crise também em torno do João Dória, que não retirou a sua candidatura, né? E que ganhou as prévias, né, do PSDB, embora uma parte do PSDB apoie o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Então, se criou essa crise. E já se aventa que no dia 18 de maio não vai ter uma candidatura única da terceira via, e provavelmente a terceira via, né, essa está aí totalmente naufragou completamente, né, não vai ter uma candidatura única, vai ter pelo menos duas candidaturas, de um lado União Brasil MDB, e provavelmente, né, possivelmente, o PSDB e outros elementos aí próximos sairão aí com a sua candidatura a presidente. Então, isso daí deixa os bloggers e a esquerda e a direita, né, da terceira via frustrados, né, em polvorosa, por conta que isso enfraquece, né, a política da terceira via, já que eles não vão ter mais um candidato único, mas vai ter mais de um candidato e dividir ainda mais o voto, né, que fica mais difícil. Ok, mas eles continuam tentando, né, chegar a um acordo aí, o acordo entre os partidos golpistas, partidos tradicionais da direita. Bom, e um dos que estão nessa tentativa, nessa corrida louca aí, é o ex-ministro, ex-governador do Ceará, ex-8 partidos, acho que já 9, já perdi a conta, né, ele já foi do PSDB, já foi da Arena, do PDS, do PPS, do PQP,
sei lá, de um monte de partido, nós estamos falando do Ciro Gomes, né? O Ciro Abutre, que voltou aí a atacar o Lula, né? Que é a tarefa finalmente para a qual ele foi, que ele veio, foi contratado aí nos últimos anos, né? Mas ele tentou o diálogo, chamou aí a dialogar, né? O Lula, porque o Lula não presta, né? Não dá para conversar, é bandido, segundo o Ciro, né? Mas ele se propõe a conversar com gente boa, tipo Dória, né? Tipo a máfia do MDB, a turma do Bivar, que elegeu o Bolsonaro, né? O partido que era o presidente do partido que elegeu o Bolsonaro, o PSL, e agora preside o União Brasil. Bom, e está aí o Ciro se colocando no mercado aí, né? Procurando se apresentar como candidato da terceira via no meio da crise da terceira via, né? O Ciro Abutre fazendo das suas, atacando Lula, né? Ele que comemorou a prisão do Lula, né? Que chamou Lula de canalha, né? No final do... Bom, várias vezes, mas no final do ano passado foi devidamente vaiado, escorraçado, né? Está aí procurando se aparentar como uma terceira via. Na realidade, né, é a via da direita, né? Que a terceira via nada mais é do que o caminho dos golpistas, dos principais inimigos do povo, responsável pela situação que nós estamos vivendo nos dias atuais, os que derrubaram a presidenta Dilma e levaram Lula à cadeia, e o retrocesso que todo o povo brasileiro sente hoje e é obrigado a vivenciar. Bom, rapidamente, para uma rapidinha nacional sua, Caio, para a gente entrar na pauta internacional, falando aí da questão da privatização da Eletrobras no TCU. O que aconteceu? Exatamente, o TCU, né, que está julgando aí a possibilidade de privatização da Eletrobras, que é um crime contra o país, mas um dos ministros do TCU pediu vistas novamente do processo, então o processo foi paralisado, que já colocaram, né, que afeta muito o cronograma do governo. Um detalhe só curioso, né? O ministro, ao pedir vistas, que ele falou que isso aqui é um tema muito importante, que não poderia o patrimônio, ele tem que zelar para que o patrimônio público não seja liquidado, que segundo ele é o que estão fazendo, né? O ministro Vital Rego. Só que isso gerou toda uma crise na própria corte, porque os outros ministros queriam impedir ele de pedir vistas. E um dos ministros, inclusive, falou exatamente isso, que isso daí atrapalharia o cronograma do governo, né? Quer dizer, o tribunal, na verdade, ele está lá para ajudar, né? Ele não está julgando se é liquidação, não, ele está lá para ajudar o governo, né? Mostrar isso daí. Então, o pedido de vistas, que seria de 60 dias de praxe, acabou sendo um acordo lá entre os ministros para que fosse de 20 dias, enquanto alguns ministros fora da legalidade queriam que fosse de 7 dias, mas acabou acordando 20 dias, então daqui 20 dias o processo vai voltar para o julgamento no TCU. Ok, bom, vamos avançando aqui, porque está chegando a reta final do nosso programa. Vamos para um tema central, fundamental da situação atual, que é a situação do conflito, né, das ações defensivas da Rússia na Ucrânia, né? A Rússia, essa semana, levando adiante toda uma enorme operação de ofensiva, né, para consolidar a sua vitória, né, na luta contra os nazistas, contra as forças da Ucrânia, que são usadas aí como bucha de canhão dos Estados Unidos. Nós vamos começar, né, para vocês acompanharem aí com o boletim direto da Rússia, nosso companheiro aqui, apresentador aqui do nosso canal, e daqui da Causa Operária TV, nosso companheiro Eduardo Vasco. Então vocês acompanham aí o boletim e depois a gente entra fechando esse ponto aí com os principais destaques, né, complementando aí algumas questões que já foram levantadas aí pelo companheiro Vasco. Então vamos lá, com o Vasco diretamente da Rússia. O Ministério da Defesa da Federação Russa, ele voltou a alertar sobre um atentado de bandeira falsa dos ucranianos, que seria realizado na região de Odessa, na Ucrânia, nos próximos dias. Segundo o governo russo,
os serviços de inteligência ucranianos se passariam por uniformizados russos e realizariam um ataque de destruição em massa, suposto ataque de destruição em massa, para ser filmado ali o sofrimento dos civis da região de Odessa e disseminado pelos grandes veículos de comunicação imperialistas a fim de acusar a Rússia de ataque de destruição em massa contra civis ucranianos. Uma outra notícia de hoje é que o quartel-general da Defesa Territorial da República Popular de Donetsk informa que a limpeza de Mariupol dos últimos nazistas está sendo completada hoje. Além disso, as autoridades centrais da República Popular de Donetsk também informam que mais de 3.000 soldados ucranianos se renderam para as forças russas de Donetsk e da República Popular de Lugansk desde o início da operação militar especial da Rússia e das repúblicas populares na Ucrânia. Hoje também foi realizado um referendo na região de Rozovka, que fica na cidade de Zaporozhye, na região administrativa de Zaporozhye, na Ucrânia. Nesse referendo, a população local votou por unanimidade para se integrar à República Popular de Donetsk. Essa região, na cidade de Zaporozhye, ela foi libertada pelas tropas russas e também de Donetsk no dia 2 de março. Ontem, o companheiro Rafael Dantas e eu fizemos uma visita à prefeitura de Rostov-do-Don, que fica na região, no Oblast de Rostov, fronteiriço com o Donbass, e entrevistamos o secretário de Economia da cidade e a secretária de Relações Internacionais da cidade de Rostov-do-Don. Eles informaram que existem, neste momento, 863 refugiados do Donbass aqui na cidade, que estão recebendo abrigo, alimentação e também emprego da prefeitura. Além disso, um dos principais serviços prestados pelas autoridades de Rostov é um apoio psicológico às vítimas do conflito no Donbass, uma vez que elas passaram por 8 anos de sofrimento nas mãos dos nazistas ucranianos e agora estão sendo recuperadas pelas autoridades russas aqui de Rostov. O Sergei Zarazevsky, que é o secretário de Economia da cidade de Rostov, também fez uma denúncia contra a Cruz Vermelha Internacional e contra as Nações Unidas, afirmando que essas duas instituições não estão fazendo absolutamente nada, estão ignorando os refugiados do Donbass que fogem para a Rússia, não estão prestando nenhum tipo de atendimento a eles. No próximo sábado, nós iremos nos encontrar com refugiados do Donbass que estão aqui no Oblast de Rostov e iremos entrevistá-los para que eles contem, em primeira mão aí a sua versão dos acontecimentos e o sofrimento pelo qual passaram nas mãos dos militares ucranianos. Também fomos convidados para sermos entrevistados pela principal rede de comunicação aqui do Oblast de Rostov. Eduardo Vasco, de Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV. Aí, vocês viram aí o boletim diário, né, do companheiro Eduardo Vasco, que está lá junto com o companheiro Rafael Dantas, apresentadores aqui do nosso canal, militantes do Partido da Causa Operária. Agradecer aí, e aí a gente pede vocês que contribuam, né, com a Causa Operária TV e com essa empreitada que é ter representantes diretamente lá na Rússia, se aproximando aí, bem próximozinho da região do Donbass, para mandar as notícias diretamente para a gente, conversar com as pessoas, né? Ter uma apreciação que não se baseia no que diz a Folha de São Paulo, o Globo, a imprensa internacional ligada ao imperialismo norte-americano, né? Mas ter, de fato, colher nesse momento, inclusive, tem uma censura gigantesca, né? Enorme. Então, muito obrigado a vocês aí que muita gente aqui ajudando a sustentar essa empreitada, né, que é de todos nós, né, de toda a esquerda que quer ver a derrota do imperialismo. Obrigado aí, o superchat do Luiz Puodzus. Muito obrigado aí
pela contribuição, e vocês aí contribuam, né? Mandem aí o seu superchat, né, a sua caixinha aqui para a Causa Operária TV, para sustentar essa empreitada importantíssima, que é a nossa cobertura na rua. Bom, na reta final, destacar aqui comandante ucraniano pedindo arrego, né, lá em Mariupol, né, gravou um vídeo aí internacional, né, pedindo... Bom, a Rússia deu vários prazos, né, a gente inclusive divulgou aqui os ultimatos dados pela Rússia, né, dizendo que estava aceitando aí que todo mundo saísse, que ia abrir o caminho para a retirada dos civis, e agora os machões, os valentões nazistas, né, fascistas das forças ucranianas, que usaram inclusive civis como escudo, né, eles que acabaram se refugiando aí no interior da importante usina lá de Mariupol, mas veja aí a situação, né, a covardia, né, desses setores agora confrontados, né, com as forças de libertação russas, né, que estão levando adiante uma guerra de libertação nacional, mostrando aí que a valentia era só para atacar pessoas indefesas, né, para reprimir as regiões do Donbás, né, quando a Rússia ainda não tinha se colocado ao lado desses para defender aí a sua emancipação, a decisão soberana, né, da população dessas regiões, do Donbás, da República Popular de Donetsk e Lugansk, e agora os valentões estão arregando. Tem vídeo, produção? Não sei se tem vídeo ou se a gente tem foto aí mas temos foto aí, vou mostrar a foto do comandante aí tá aí, ele que gravou um vídeo pedindo socorro, né, aí a Deus e o mundo, né? Apelamos à frase do valentão aí, que é o comandante ucraniano da Marinha, das tropas que estão lá cercadas, né? E que só não foram aí dizimadas pela piedade, né, do comando russo, devidamente no tratamento. A Rússia ofereceu várias vezes o tratamento de prisioneiros de guerra, e a declaração dele gravou o vídeo dizendo: apelamos e imploramos a todos os líderes mundiais para nos ajudarem. Pedimos que nos levem para um lugar seguro no território de um outro país. Agora eles estão pedindo para sair da Ucrânia. Os valentões, os nazistas, né, aqueles que tacaram fogo num prédio com gente dentro, né, sindicalistas, pessoas que estavam organizando a luta dos trabalhadores. Agora está aí a valentia deles, sumiu, desapareceu, né, foi por água abaixo, foi pelo esgoto, né, diante da ofensiva Rússia. Eu vou passar para o Caio da última notícia deles, né? E a gente sobre a China, Caio, com você, e aí a gente encerra o programa na sequência. Beleza. Bom, só destacar rapidamente que a China ela lançou um novo míssil, né? Hipersônico de um barco, né? Não é um barco, né? Um navio Destructor de tipo 055, dessa especificação militar. E ela lançou esse novo míssil hipersônico, embora ainda não tenha as características, né, oficiais do projeto, mas mostrando aí a força militar também da China, né? Então tá aí mais um míssil que a China desenvolveu e lançou hoje. Ok, a rapidinha do Caio foi essa, e a última e a minha derradeira, né, por sua vez, a Rússia, né, também lançou aí o míssil balístico intercontinental Sarmat, né, mostrou aí imagens do teste exitoso do míssil que foi lançado, né, o míssil intercontinental, que, segundo o Ministério da Defesa russa, não tem paralelos, assim, potência total e absoluta, né? Num recado muito claro ao imperialismo: não se metam conosco, né? O pessoal que está abusando aí no apoio à Ucrânia, mandando dinheiro, contratando mercenários, né? Mas mesmo com essa situação, a Rússia avança, consolida suas posições, né? Ao ponto de regiões libertadas se decidirem por vontade própria, se integrarem
as repúblicas, como foi mostrado aí no boletim. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente ia mostrar o Flamengo e Palmeiras, mas eu falei com a produção que a gente só ia mostrar se o Flamengo ganhasse. Mas o Flamengo não ganhou e ficou no 0-0 o empate aí, Flamengo e Palmeiras, aí num jogo, parece que foi um jogo até bem movimentado, mas no Rio de Janeiro, e acabou ficando no 0-0 dos dois principais times do continente americano nesse momento, né? Bom, resumo do dia fica por aqui. A gente volta amanhã com as últimas notícias, com um boletim direto da Rússia, né? É feriado, mas não tem problema. Nossos companheiros estão lá na Rússia e vão trazer as notícias aqui para você. A notícia aqui é feriado no Brasil. E nós vamos falar também do começo desse carnaval fora de época, né? Carnaval em que há uma tentativa enorme, né, da direita de impedir que haja blocos, que haja manifestações. Mas você que puder, sai à rua e vamos cantar na rua. Lula presidente, fora Bolsonaro, e Bolsonaro vai tomar naquele lugar. Boa noite, gente. Abraço aí a nossa produção, comando do Gabriel, ao companheiro Caio. Resumo do dia volta amanhã. Amanhã está comigo aqui a companheira Natália Araújo, né? E nós estamos esperando aqui também a companheira Andréia, que estava com um problema nas últimas semanas para participar. Vamos ver se ela amanhã pode se fazer presente. Forte abraço a todos e boa noite.